lá no jardim do Éden espiritual, a qual ele foi criado para adoração e louvor do nome do Senhor. E se também no jardim do Éden, o primeiro homem, Adão, que foi criado para ficar na posição de louvor e de adoração ao nome do Senhor, porque ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser adorado. Irmã Vânia, por que eu tenho que adorar a Deus? Adorar a Deus é louvar? Não, adorar a Deus é você deixar-se ele ser a imagem e semelhança dele em você. É por onde você passar, os homens olharem para você e dizer: tem algo diferente nele. Tem algo diferente nela. É porque quando olham para você, estão vendo uma cópia do Deus Todo-Poderoso. Estão vendo uma cópia das características de um Deus de amor, de um Deus que perdoa aquele que não merece perdão, de um Deus benigno, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Irmã Vânia, então isso é adoração? Sim, isso é adoração. Adoração a Deus é você ter uma vida semelhante a Ele. Adoração a Deus não é um louvor que você coloca na sua casa. Adoração a Deus é quando você se esquiva do mal, porque sabe que aquilo te contamina e te distancia do teu Pai, daquele que é tua imagem e semelhança. Adoração a Deus é quando você renuncia às suas vontades para dizer: eis-me aqui, Pai, que não viva mais eu, mas que o Senhor viva em mim. Mamãe, então adoração a Deus é quando eu tiver a oportunidade de murmurar, de xingar, a oportunidade de ser corruptível. Adoração a Deus é quando eu renuncio a tudo isso e digo não para mim mesmo e continuo como Cristo quer que eu seja, um homem incorruptível, de um espírito reto, de um caráter transformado pela palavra de Deus. Adoração a Deus é quando os seus pensamentos te levam para fora da retidão, quando os teus olhos olham para aquilo que não é santidade. Adoração a Deus é quando a tua boca tem a oportunidade de falar mal de alguém e você renuncia, você diz: eu não preciso disso. Adoração a Deus é quando você tem uma vida que é semelhante à vida do Todo-Poderoso. Como assim, irmã Vânia? Tudo aquilo que é santo, justo e honesto, isso é direto do céu. Isso é uma vida de adoração a Deus. Se em um jardim espiritual Satanás foi criado para adoração no nome do Senhor, ele foi corrompido pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo de ser adorado, de ser igual a Deus. Também em um outro jardim, o jardim do Éden, a qual o Senhor fez o homem, ele também foi corrompido. Ele também foi corrompido por algo chamado desobediência, que o afastou daquele que o criou para a sua adoração. Também tem um jardim que nos aproxima do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que nesse jardim, esse jardim chamado Jardim do Getsemane, tinha um homem, aquele verbo que se fez carne, aquele verbo que estava com Deus, mas desceu no ventre de Maria, cresceu na lei do Senhor, se desviando do que era mal, não fazendo o que era a sua vontade, mas a vontade do Pai para o qual o enviou. Aquele estava em um jardim antes da cruz, pedindo para o Pai que o ajudasse, que se possível fizesse nele a vontade do Pai e não a sua. E olha o que está escrito. Pode abaixar Mateus 26, 36. Então chegou com ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Pode abaixar um pouco, Gabriel. Jesus foi a um jardim chamado Getsemane poucos instantes antes da sua morte. Jesus foi a um jardim chamado Getsemane. Para quem não sabe, é um jardim de prensa.
naquilo que simboliza o pensar a oliveira, onde é extraído o melhor da oliveira, o óleo. Jesus estava naquele jardim, antes da cruz, orando, pedindo a Deus que o fortalecesse em seu espírito, para que aquilo que ele fosse passar, ele não negasse, mas estivesse na posição. E mamãe, qual era a posição de Jesus? A adoração a Deus. Qual era, irmã Vânia? A adoração ao Pai. Pai, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. E se eu não te adorar, os meus irmãos que vão vir depois de mim não vão conseguir vencer. Por isso eu fico na posição. Jesus estava no jardim, em oração, antes de ir para a cruz. Por causa de mim e de você, Jesus estava naquele jardim, buscando do Pai, em um jardim, a força pela qual ele iria precisar para passar pela cruz. Eu não sei se você sabe, mas por um homem nós fomos tirados do jardim, Adão. Mas por um homem nós somos colocados novamente no jardim da eternidade. Antes dele ir para a cruz, ele foi ao jardim do Getsemane. Antes dele ir para a cruz, ele estava em um jardim, por mim e por você. Eu quero te dizer que nos lugares onde o inimigo usa para nos envergonhar, é lá que o Senhor vai usar para glorificar o nome dele nas nossas vidas. Aonde estão as nossas feridas, aonde estão as nossas necessidades, é justamente aí que o Senhor quer tratar, para o nome dele ser glorificado nas nossas vidas. Eu quero te dizer que o Senhor está te chamando e está me chamando para que nós possamos estar nesse jardim de comunhão, esse jardim de oração, porque Jesus suportou a cruz por um preparo que ele teve, uma vida com Deus. E se fosse assim, pastor, ele não precisaria então estar naquele jardim. Se fosse assim, Jesus sairia direto da casa onde ele ceiou a sua última ceia e não precisaria, irmão Noel, entrar naquele jardim. Mas Jesus entrou no jardim para orar, para pedir forças a Deus. Ah, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice era a cruz, igreja, e o pastor me pediu para que eu trouxesse uma mensagem de cruz. Nunca se esqueça de que por um jardim o homem foi tirado por não estar na obediência, mas por um jardim Jesus foi buscar a comunhão com o Pai, para que eu e você hoje estivéssemos acesso ao jardim celestial. Oh Deus, o jardim celestial, a nova Jerusalém, Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. E é necessário que nós nos rendemos a Ele todos os dias antes do jardim. Eu quero te dizer, sabe por que Jesus venceu a cruz? Porque Ele tinha o jardim dentro dele. Eu não posso sair do jardim, irmã Aline. Se eu sair do jardim, eu perco o propósito para o que eu fui criada. Irmã Doralice, se você sair do jardim, você perde o propósito para o qual você foi criada. Se eu e você entender que o Senhor nos criou para estar em um jardim, o jardim da adoração, o jardim da glorificação no nome dele, nós sempre vamos conseguir carregar as nossas cruzes, porque as
Igreja, nós vamos nos colocar de pé.